Mas a gente tem que lembrar também das citações de Daniel Alvorcaro. Eu tenho amigos em todos os poderes. Então, esses amigos em todos os poderes estão atuando e estão na linha do acordão. A gente tem na Câmara um pedido de CPI que o presidente Hugo Mota está recorrendo ao argumento mais burocrático possível de que eu tenho outras 15 na frente, não posso instalar. Essa assinada pelos deputados do PT, que dizem querer uma investigação, mas uma investigação que jamais será aberta por Hugo Mota, que recorre a um argumento burocrático. Aí do Senado, você tem ali Davi Alcolumbre, sem nenhum sinal de marcar uma sessão do Congresso, em que aí sim ele precisaria instalar uma CPMI. Isso não está com a menor cara de que vai acontecer, inclusive porque tem amigos que estão diretamente interessados e pode receber alguma pressão do Supremo Tribunal Federal, que está diretamente interessado. Davi Alcolumbre dialoga muito bem com esses ministros. Agora, a política não está conseguindo controlar para um acordão a Polícia Federal. Até agora, esse é o ponto. Esse é o elemento novo. Esse é o ponto, Daniel. Eu acho que você está indo realmente com o dedo exatamente no ponto. Em que medida os operadores na política têm capacidade ou não de controlar os acontecimentos? Acontecimentos aqui chama-se informações. Elas é que estão colocando em marcha acontecimentos. Eu queria passar Caio e Leonardo e Caio para a ordem, pode ser? Por favor. Em que medida, Leonardo, você que é um veterano observador da cena política brasileira, você... Deixa eu reformular. Que capacidade os operadores políticos tradicionais nesse momento têm de controlar os acontecimentos? Muito pouco, né? E é uma questão que eu vou fazer uma remissão de novo à Lava Jato. A gente teve um professor da USP que fez um estudo sobre isso e ele disse o seguinte: por que não houve acordão na Lava Jato? Por que houve ali? Ela chegou aonde chegou, né? Ele disse que na Lava Jato, atores perceberam ali uma oportunidade de tirar adversários da mesa a partir de denúncias e escândalos de corrupção, tá? E aí, nesse caso, quando a gente volta para o tempo presente, a gente tem muita gente envolvida, obviamente, mas também a gente tem, provavelmente, pessoas que não estão envolvidas, né? Talvez o pessoal do crime, da CPI do crime organizado, enfim, deputados de outros partidos, e a gente está no ano eleitoral, né? O que eu quero dizer é o seguinte: é inevitável que a gente crie um debate político, né, a partir do momento em que essas informações começarem a ser divulgadas, e que os políticos, dentro do seu senso de oportunidade, eles comecem a explorar, né, essas questões uns contra os outros. Isso é o que provavelmente vai acontecer. Agora, qual é o resultado disso? Qual é o resultado de uma guerra de todos contra todos, né? Como fazendo parafraseando aqui o Hobbes, né? Lembrando Thomas Hobbes. O Hobbes dizia: uma guerra de todos contra todos, todos têm uma existência curta, brutal e marcada pelo medo da morte violenta, né? Transferindo isso para o cenário político, ninguém sabe se vai estar no jogo na próxima rodada, né? E é um clima de Lava Jato que vai se instalar. Com a diferença de que lá na Lava Jato, em algum momento, você tinha o Ministério Público, você tinha um juiz, você tinha uma instância que estava no controle dessa roda, né? E eu acho que a novidade aqui é que hoje ninguém está no controle dessa roda. E eu concordo com o Daniel, com o Caio, com você, William. Se não fosse a imprensa e não fosse a Polícia Federal, esse processo tinha morrido. Então, o que eu quero dizer se a gente não tem o controle dessa roda, a gente vai ver um cenário de guerra de todos contra todos, mas a gente vai ter políticos que não estão envolvidos que vão olhar para isso e vão ver uma grande oportunidade. O problema acho que no dia seguinte, amanhã, a gente tem que estabelecer algum nível de institucionalidade para processar e julgar responsáveis, né? Isso não vai acontecer, vai ficar todo mundo bloqueado e o país vai entrar num processo de paralisia. Sim,
né? Isso pode acontecer também, até o momento, né, em que um ato de força, uma manifestação na rua, alguma coisa externa mova o tabuleiro e faça o país andar, né? Eu acho que assim, esses são os cenários que a gente tem à nossa frente e que tem a possibilidade de acontecer. Agora, dá para a gente entender o universo do acordão, das cúpulas dos três poderes, eles têm um exemplo recente muito bem sucedido de enterrar grandes casos de corrupção, né, que é a Lava Jato. E aí ajuda a gente a entender o trabalho do TCU, de parte do TCU nisso, parte da política nisso, que é o quê? O que foi a Lava Jato? Você encontra nulidades no processo e você leva para quem era o potencial alvo, que era o Supremo, Deixa eu fazer uma piada. e anula. Fazer uma piada, não foi nem nulidade do processo, foi problema de CEP, né? Exatamente, Não né? podia ser o 5 anos CEP. depois. Não podia ser o CEP de Curitiba, tinha que ser o CEP de Brasília. Sim, 5 anos depois, né? Agora, esse é o script que eu noto. São excelentes advogados, os do Daniel Vercaro e os da política também, né? Pier Paolo, o Podval, né? Esses sim, advogados de elite aqui de São Paulo e do país, que vão pensando ali uma página em amarelo, um erro do Banco Central, um erro do Gabriel Galípolo, um erro da Polícia Federal, para aí chegar lá no Supremo, que é um alvo também, porque o ministro recebia pagamento, e pedir uma nulidade. Então tem um exemplo de 4, 5 anos atrás na história brasileira de enterrar tudo isso. Agora, suspeito que a Polícia Federal está ligada nisso, e a diferença é que a PGR, até agora, Paulo Gonet, está num alinhamento com o Supremo Tribunal Federal e com o universo político nisso. Você citou nomes de grandes profissionais Sim. no campo dos operadores de direito. Tanto o Pier Paolo Bottini quanto o Podval, eles desfrutam de uma reputação das mais, digamos, elogiadas entre os colegas. São profissionais experientes, com participação em grandes processos. E por serem experientes e terem essa reputação, são também hábeis nessa capacidade de combinar o que a norma jurídica, o que os códigos processuais e penais permitem e indicam, com o que a política os obriga a fazer. Então, eles agem, e eu não estou dizendo aqui que agem na surdina, eles agem nessa necessária instância no qual se cruza a realidade política com o que eles conseguem, como operadores de direito, assessorar os seus defendidos via o que conhecem do mundo jurídico. Agora, eles estão numa situação complicada, porque o que o Leonardo e você estão dizendo é que nós temos uma pressão de fora para dentro, num momento em que, aparentemente, não existem operadores políticos capazes de dar um controle nisso. Daniel? Me parece que o mundo político, nesse momento, está buscando aquela frase do Romero Jucá em determinado momento de que nós precisamos matar a operação. Mas quem que mata? Quem que mata? Quem está combinando com a Então, Polícia Daniel, Federal? quem neste momento tem condições de matar? Não tem, se não controla a Polícia Federal, não tem condições de matar. Agora, me parece, William, que o que vocês três descrevem aqui é que existe uma corrida mutuamente aqui excludente. Vamos ver quem chega primeiro. O que chega primeiro? É a nulidade buscada legitimamente ali pelos advogados de defesa, que estão entre os mais caros e os mais prestigiados do país, ou um ex-banqueiro que está cada vez mais encurralado e pode cair numa delação. O que vem antes? Quanto mais tempo você segura a nulidade, não consegue encontrar nulidade, mais isso favorece uma delação premiada. Quanto mais tempo o banqueiro resiste a uma delação premiada, menos difícil fica ir encontrando alguma nulidade no meio do caminho, principalmente quando tem gente querendo dar margem para isso. O Leonardo estava me pedindo a palavra, viu você fazer um gesto? Por favor, prossiga. Hoje o grande problema vai fazer delação premiada para quem? Quem que vai estar ouvindo e validando isso? Mas, assim, tirando isso, corre em Brasília uma percepção que depois da Lava Jato, muitos operadores perceberam o seguinte: proteção política no Congresso não é mais suficiente.
é preciso buscar proteção política no judiciário. E provavelmente esse vai ser o enredo, a narrativa, né, que vai cercar as investigações e o aprofundamento, né, desse debate. É um modelo de atuação política, jurídica que foi instalado em Brasília, né, depois da Lava Jato, que está começando a ser descoberto e que vai ser julgado, né, pelo público, pelo menos, né, a partir, provavelmente, daquilo que a gente está vendo. Mas, Leonardo, deixa eu pegar essa frase que você pronunciou, que ela é grave e central. Proteção política, ou acesso à política, como você quiser definir, está entendido hoje que não é suficiente se partir apenas do legislativo. Você se refere à proteção que viria do STF, que é o que a Polícia Federal está insinuando que aconteceu. O material que a Polícia Federal está entregando coloca, na maneira como está sendo apresentado hoje à noite, sem saber dos detalhes. Mas nem precisamos saber dos detalhes. Porque a Polícia Federal está colocando Vorcaro e Toffoli praticamente na mesma canoa. Não só porque, se a defesa de ambos trabalha junto, é muito mais, digamos, provável ter a construção de uma narrativa dos fatos coerente e, ao mesmo tempo, explicar como acabou de acontecer. O Toffoli está explicando. Teria menções a dinheiro. Ele corre para dizer sim. Pela primeira vez. Eu recebi dinheiro porque eu era sócio de uma empresa, a empresa participou de um negócio imobiliário, eu sou sócio da empresa, meu nome não está lá porque é uma sociedade anônima. Aí há uma coincidência de interesses entre o banqueiro acusado e o ministro do Supremo colocado pela Polícia Federal sob suspeição. Suspeição essa que o próprio ministro do Supremo diz é ilegítima, a Polícia Federal não tem legitimidade para arguir a minha suspeição. Só a Procuradoria-Geral da República. Aí nós estamos diante de algo que pode se expandir de forma destruidora do ponto de vista, e eu faço menção ao que você imediatamente disse assim que você começou a participar desse programa hoje, Leonardo, ficou batendo na minha cabeça. No foco está o STF. Caio. Não, e lembrando que tem uma eleição daqui a 6 meses, que o Toffoli é um personagem ligado ao establishment, é visto como ligado ao petismo, foi indicado pelo presidente Lula, e as eleições para o Congresso Nacional, principalmente para o Senado, têm uma relevância tão ou maior até do que para a presidência da República, porque o presidente da República hoje, na prática, perdeu o poder de agenda e perdeu o controle de recursos federais. Então, esse sentimento cada vez maior em diferentes setores da sociedade, não necessariamente bolsonaristas, de que o Supremo é um partido político, e agora, que agora isso basicamente é uma suspeita de corrupção, né? O que a gente tem até agora, por tudo que você colocou. Tá lá, Daniel Vorcaro do lado do Toffoli. Isso ajuda a crescer. É a Polícia Federal que está colocando nessa luz. Isso. Na verdade, não sou eu. Sim. Não, você só organizou o pensamento. Eu estou organizando os fatos. Sim, os exatamente. Fatos são esses. A Polícia Federal diz o seguinte, o ministro do Supremo é suspeito pelo que eu fiquei sabendo. Exatamente. É a Polícia Federal que está falando isso. Isso tende a favorecer um sentimento anti-supremo que é levado para a urna, que deságua numa maioria anti-supremo, principalmente no Senado Federal, que é o responsável pela Constituição de fazer o controle político e o processo de impeachment de ministros do Supremo. Que eu sempre falei aqui, não é de hoje, que para mim o freio no Supremo não vai ser a autocontenção, não vai ser o código de ética do Fachin, o freio no Supremo vai ser um impeachment de ministros do Supremo, porque acima do Supremo, ou eles pelo menos acham que não tem nada. Pela Constituição tem o Senado Federal. E esse sentimento ante o Supremo Tribunal Federal vai desaguar certamente numa maioria constitucional para empichar ministros do Supremo Tribunal Federal a partir de 2027.